Nosso objetivo hoje, na realidade, é a gente poder trabalhar. É uma live voltada para o advogado, né? Hoje, mais voltada para o advogado, onde a gente vai trabalhar alguns pontos importantes, algumas questões, justamente dentro do nosso treinamento voltado para a prática de inventários. A gente vai falar um pouquinho do nicho de inventários, como é que ele funciona, qual a grande dificuldade que hoje o jovem advogado, que é o grande destinatário do nosso treinamento, né, que é o jovem advogado, como é que ele vai se portar frente ao cliente, como é que ele vai trabalhar essa questão da prática comercial dele, da prática de atendimento, da prática de captação do cliente, justamente nesse momento em que ele está iniciando a carreira, que é uma carreira que no início ela é muito instável, a gente vê vários colegas, por exemplo, que fecham altos tickets bem no início da carreira e logo depois eles acabam se desmotivando porque, claro, tem toda aquela questão familiar, né, do início de carreira, onde o pessoal começa a faturar porque justamente os familiares começam a apoiar, a trazer cliente ou a trazer demandas da própria família para te resolver, né? E tu te empolga, né? Tu como advogado jovem, tu te empolga. Por quê? Porque o pessoal quer te ajudar, quer te dar uma força, né? E aí o pessoal começa a te bancar, né? Alguns processos, a te transferir alguns processos, ou das próprias empresas, ou até mesmo processo de inventário, processo de divórcio daquela prima distante, né? O processo de inventário da avó, do vô, do tio, de uma tia, né? E tu começa a agir ou a trabalhar dentro de uma perspectiva de faturamento que, sei lá, com o passar do tempo tu começou a resolver esses problemas, com o passar do tempo, sei lá, em um ano e meio, tu começou a decair teu padrão tua quantidade de faturamento e também o teu padrão de atendimento para novos clientes. Por quê? Porque como tu estava trabalhando com clientes da própria família, né, tu acaba tendo um pouco mais de relaxamento e deixando de treinar o teu atendimento e deixando de trabalhar efetivamente com novos nichos de mercado, ou então tu vai fazendo tudo aquilo que vai chegando para ti, né? Então, nosso objetivo hoje é justamente a gente poder falar um pouquinho sobre nichos de mercado, a gente falar um pouquinho sobre a tua forma de atendimento, a tua capacidade de atendimento também, porque, claro, é óbvio, tu recém-formado, tu que está começando a trabalhar num nicho, muitas vezes tu não tem o know-how necessário, né? Tu não tem a capacidade necessária e o conhecimento necessário para passar e atender bem o cliente, né? Então é bem importante vocês terem em mente justamente isso, que tu tens que te especializar. Tu tens que focar num item específico ou num produto específico da tua gama de atendimento. Eu não estou dizendo, pessoal, que é para te deixar de atender o cliente, aquele cliente que vai te bater na tua porta. Não, não é isso, tá? Justamente o que a gente está trazendo para vocês é uma possibilidade de tu alavancar o teu negócio dentro de um nicho específico de trabalho. Tá? Tu não vai deixar de atender, por exemplo, se tu trabalha com direito de família, tu não vai deixar de atender um processo de revisão, um processo de indenização por danos morais, um processo de alimentos, tá? Porque tu trabalha exclusivamente com direito de família focado no divórcio. Não, né? A gente tem que trabalhar de uma forma em que tu tenha a autoridade, né? Mas que tu não vai relegar aqueles itens. Tu não vai relegar aqueles outros ramos do direito que tu não opera, né? Como é que tu vai fazer isso? E aí a gente entra numa situação bem peculiar e muito importante na área do direito, que são as parcerias, né? Justamente com as parcerias tu vai conseguir alavancar o teu escritório, justamente porque, bom, tu é reconhecido por aquilo que tu faz, né? Por aquela pessoa que tu é, por aquilo que tu te especializa e por aquilo que tu aparenta nas redes sociais e na tua publicidade, no teu marketing, tá? Mas não quer dizer que tu não saiba fazer o resto
os outros ramos, trabalhar em outros ramos do direito. Tu até não vai ser especialista naqueles outros ramos de direito, mas não quer dizer que tu vai deixar de captar cliente naquele caso, né? Por isso as parcerias são tão importantes. Importantes por quê? Porque a partir do momento que tu está trabalhando com um cliente, vamos trabalhar assim, ó, nosso nicho específico aqui no escritório, inventários, tá? Mas eu atendo clientes trabalhistas, eu atendo clientes de família, eu atendo clientes de consumidor, a gente atende, certo? Mas a gente deixa bem claro para o cliente, olha, a gente atende, o escritório faz, mas não é o Marcos que trabalha especificamente nisso. Quem trabalha nisso é o fulano de tal, é a Catiele, é a Karina, certo? É o Eduardo, que trabalha com a gente. Eles são especialistas em várias áreas de atuação. E essa especialidade deles nessas áreas vão gerar uma confiança para o cliente e vão gerar aquela fidelização do cliente para o teu escritório. Tu diz, olha, eu não atendo, mas a gente tem esse ramo no escritório, a gente tem esse nicho de atendimento no escritório e quem vai te atender é o doutor fulano de tal, é o doutor Eduardo, por exemplo, certo? E aí dentro dessa perspectiva tu consegue fazer, além de criar a tua autoridade dentro daquela tua área de atuação, tu consegue pegar outros processos daquele mesmo cliente, certo? Tu consegue pegar outros processos de outros nichos. Deu, voltou, tinha caído. Opa, vai cair de novo. Tem alguém me ligando. Pessoal, estou na live, não posso atender. Voltamos. Acho que é que alguém ligou aqui, eu tive que bloquear. Bom, voltando então, o que acontece? Então, tu, apesar de tu ter que ter uma especialidade, apesar de tu ter que ter um nicho de atuação, tá? Tu precisa efetivamente atender o teu cliente de uma forma completa, tá? Por que isso, gente? Porque muitas vezes a gente vê que muitos colegas eles acabam centralizando todo o atendimento deles e todo o trabalho deles com ele mesmo, né? Nele mesmo, né? No próprio advogado. Se você tem o eu escritório, como eu brinco, né? Você é o eu empresário, que é tudo você que faz, eu acho que está na hora de você começar a fazer parcerias. E essa é a grande importância, né? Da gente trabalhar efetivamente com uma forma de fidelizar o cliente a você. Nós aqui no escritório, nosso escritório tem 20 anos, tá? Eu tenho cliente de mais de 10 anos, certo? E é muito importante porque o cliente, ele sabe que o Marcos atua no direito das sucessões, ele sabe que o Marcos atua no direito de família, mas ele também vem buscar o Marcos quando ele precisa de uma orientação trabalhista, quando ele precisa de uma orientação, por exemplo, na área de direito do consumidor, e a gente sempre teve isso muito em mente no escritório, justamente no sentido de que a gente consegue passar para o cliente uma segurança, né? Não através do Marcos falando, mas assim através do parceiro. A gente traz o parceiro ou funcionário, né? Ou associado, como a gente tem 3 associados aqui no escritório, a gente traz eles para o atendimento, entendeu? Por quê? Porque o cliente ele conhece o Marcos, entendeu? Ele confia no Marcos, mas a gente automaticamente a gente traz o cliente para dentro do escritório justamente para ele conhecer o nosso parceiro. Nosso parceiro ele vai fazer o atendimento aqui ou ele vai fazer o atendimento por vídeo e essa persona do Marcos, que é o head do escritório, ela gera a confiança e gera a possibilidade de produtividade para esse parceiro que talvez não seja tão conhecido ou talvez não tenha relacionamento com o teu cliente. Isso tu trabalha bem de 2 formas e isso gera 2 situações muito legais. A primeira, tu fideliza o teu cliente no teu escritório, isso quer dizer o quê? Ele não vai procurar um outro escritório para atender ele, né? E a segunda é que tu trazendo esse cliente para dentro do escritório, ele não vai deixar de fazer contigo, certo? O processo, apesar de ser atendido por um associado ou por um parceiro. Então, essa é uma dica assim que a gente tem enxergado, a gente tem visto que é muito importante hoje para você jovem advogado, para você que está recém-formado, né? Jovem advogado que eu digo é advogado recém-formado, né? Que ainda está buscando um nicho de atuação. Eu digo, pessoal, depois que a gente começou a trabalhar com nichos, tá? Com certeza a nossa produtividade aumentou, né? A nossa fidelização de cliente, porque a gente começou a explicar para o cliente, olha, efetivamente esse serviço não é o nosso objetivo do escritório, mas
a gente tem o objetivo do Marcos no escritório, né, melhor dizendo, mas a gente tem o parceiro tal, ou a gente tem o funcionário tal, ou o associado tal, que atendem esse ramo, né, que atuam nessa área de direito. Então tu pode sim, gente, vocês podem ter um escritório, entendeu, com vários nichos de atuação, desde que fique bem claro para o teu cliente que tu tenha autoridade em determinado assunto e os teus parceiros ou os teus associados têm autoridade em outros ramos do direito, certo? É uma forma de tu atuar, de tu trazer o cliente para dentro do escritório, de tu fidelizar o cliente, né? E justamente tu conseguir aumentar o teu ticket também, né? Porque a partir do momento que o teu cliente conhece a tua especialização ou conhece o ramo de atuação e reconhece a tua autoridade, automaticamente ele sabe que o teu ticket vai ser um pouco mais alto, tá? Por exemplo, aqui no escritório a gente atua na área de família, na área civil, na área de consumidor, na área de sucessões, tá? O Marcos atua com muito mais ênfase na área de sucessões e na área de família, enquanto as outras atividades elas são feitas pelos nossos parceiros, certo? A parte de consumidor e a parte de previdenciário são feitas por parceiros internos aqui do escritório, né, que estão aqui dentro, que vão fazer o atendimento junto, né? A gente tem parcerias também na área trabalhista, muitas vezes, onde a gente faz o primeiro atendimento e logo em seguida a gente explica para o cliente, olha, essa tua situação, ela vai ser atendida pelo fulano de tal, que é parceiro do escritório, trabalha em conjunto com a gente, e se tu estiver falando com ele é a mesma coisa que tu estiver falando comigo. Por quê, pessoal? Tu acaba criando aquilo que eu sempre digo que a gente tem que manter com o cliente, que é a fidelidade, tá? Porque seria muito simples, por exemplo, eu chegar e dizer pro parceiro, pro cliente, olha, eu não atendo, mas o fulano atende e fica lá no centro de Canoas. O cara não vai lá, entendeu? Por quê? Porque ele veio procurar o Marcos. Então a gente viabiliza esse atendimento online, né? Muitas vezes a gente viabiliza a forma do cliente interagir, mas a gente acaba centralizando as informações para o cliente, porque tu não esquece, o cliente quando está no teu escritório, ele é teu, né? Apesar de tu estar fazendo isso com um parceiro, né? Tu tem que centralizar essas informações, tanto informações gerenciais que tu vai passar para ele, quanto as informações de cobrança e tudo mais, tá? Isso era um dos pontos que eu queria tratar hoje com vocês, que era justamente essa questão de formar parcerias. Como é que a gente forma uma parceria no direito? Gente, eu tenho parceria de mais de 10 anos, tá? Para ter uma ideia, eu tenho uma parceria de 23 anos que começou lá na época da faculdade, entendeu? E ela se estende durante esses 23 anos. Era até para ele estar aqui hoje, eu tinha mandado o convite para ele, ele não entrou. Mas é um parceiro nosso que a gente tem há mais de 23 anos, tá? É uma parceria que é muito produtiva. Não temos contrato, eu acho que para nós a gente não precisa ter contrato, é tanto tempo trabalhando junto que a gente acaba não tendo contrato, mas claro, hoje se você está aqui, o ideal seria você ter um contrato com esse teu parceiro, mas é um contrato, você vai buscar esse parceiro aonde, pessoal? Você vai buscar esse parceiro no teu círculo de amizades, você vai buscar esse parceiro, às vezes até na parte adversa de um processo que tu atuou. Olha, eu sei que o colega é especialista, por exemplo, lá em direito do trabalho de motorista de caminhão. Tu vai buscar ele especificamente, entendeu? Porque tu vai ter algum cliente que vai bater aqui na porta e vai dizer, olha, eu sou motorista de caminhão e quero entrar com uma ação trabalhista. Tu não vai deixar de fazer, porque o teu escritório não é especializado nisso. Tu vai atender o cliente, tu vai agendar uma reunião com ele, com um advogado especialista. E esse agendamento de reunião com um advogado especialista gera muita lucratividade, muita assertividade para ti, tá? Por quê? Porque o cliente vai entender, olha, eles estão me colocando com alguém que tem autoridade, tá? Então a busca, na realidade, da tua parceria, ela vai se dar através de relacionamento, tá? Participa de grupos de WhatsApp, por exemplo, de advogados da tua cidade, né? Ali tem um ótimo nicho de prospecção de parceiros, tá? De cursos, por exemplo, no nosso curso que tem parceiros, tem usuários de todo o Brasil, né? Lá se você está fazendo parte do nosso grupo, ou se você não faz ainda, nós vamos deixar aqui embaixo o linkzinho
né? O link tá na bio, linkzinho para você fazer parte do nosso grupo. Lá você vai trocar ideias e você vai conseguir formar parcerias, né? Bem duradouras e bem produtivas, tá? Ah, mas Marcos, eu entrei no grupo e não achei ninguém que queira. Conversa comigo, me chama ali no particular, a gente vai arranjar um parceiro para ti em algum lugar do Brasil que faça algum ramo ou algum nicho específico, tá? Mas assim, voltando à questão das parcerias, elas são de extrema importância, tá? Sempre quando tu tiver a possibilidade de atender um cliente de uma área que não é a tua, tu tem que ser sincero para o cliente, olha, efetivamente isso eu não faço, mas eu tenho dentro do escritório uma divisão, um canal que faz isso, né? Um atendimento que faz isso. E aí tu vai viabilizar o atendimento, seja por vídeo ou seja presencial com esse parceiro, tá? O que tu não pode fazer é perder o cliente, tá? Hoje a briga de clientes e a briga por honorários ela é muito grande no nosso mercado, a gente sabe disso, né? Você não é o único na tua cidade, por exemplo, né? Tu não é a única bolachinha do pacote, até porque se tu fosse a única bolachinha do pacote, hoje tu não precisaria ir atrás de cliente, né? Tu não estaria vendo a nossa live, tu não estaria conversando aqui com a gente. Então, eu acho que é muito importante tu analisar com calma toda essa tua capacidade de absorção de cliente, tá? E focar no teu nicho, mas não esquecer dos outros nichos de mercado, tá? A gente hoje trabalha de uma forma muito simples, tá? Se você quiser, a gente pode trabalhar, deixem aí nos comentários ou me chamem no privado. A gente tem aí identificado cerca de 20, 25 nichos de trabalho que são nichos de sustentação, como o pessoal chama, né? Que tu consegue focar num cliente específico, tá? Com um ticket relativamente interessante inicial, que é justamente para manter a tua advocacia funcionando, tá? O que é isso, pessoal? Nicho, nichar é o quê? Direito, vamos trazer para o nosso dia a dia aqui, tá? Direito das sucessões, tá? Marcos, como é que eu nicho o direito das sucessões? O direito das sucessões é um nicho? Gente, direito das sucessões, lato sensu, não é um nicho, né? Porque ele é muito abrangente, muito grande. Mas óbvio, eu posso chegar num ponto em que eu vá nichar isso. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou nichar, olha, eu vou trabalhar com direito das sucessões com inventário extrajudicial. É nicho? Inventário extrajudicial é nicho, tá? Mas eu posso nichar mais ainda o inventário extrajudicial? Posso. Eu posso nichar o inventário extrajudicial para mim trabalhar especificamente com aquele inventário extrajudicial de herdeiro único, que é o caso da adjudicação, certo? Tem mercado para isso? Claro que tem. Eu consigo então nichar o nicho? Eu consigo nichar o nicho. E aí tu vai trazer isso para o teu cliente de uma forma em que tu vai demonstrar autoridade para isso, certo? Um outro nicho que o nosso escritório trabalha e é muito importante, que é o atendimento de compliance de imóveis, certo? A gente atende algumas imobiliárias, onde a gente faz o compliance, faz a análise documental desses imóveis, né, imóveis de compra e venda, e monta os contratos, tanto o contrato de promessa de compra e venda, quanto os contratos de intermediação, onde nesse ponto a gente trabalha exclusivamente para PJ, entendeu? É um serviço muito mais automatizado, mas é um serviço também que agrega muito valor para o teu negócio. Porque apesar de não ser um ticket gigantesco, entendeu? Ele tem um volume legal que consegue atender as necessidades do teu escritório, tá? Vamos trabalhar, por exemplo, quando a gente está falando de um nicho de compliance imobiliário, né? A gente não pode desmembrar isso muitas vezes, porque por que a gente também tem o compliance? Só para vocês entenderem, porque muitas vezes os imóveis que chegam aqui para a gente fazer o inventário, eles demandam muita regularização, muita mesmo, certo? Eles nunca foram registrados, por exemplo, no nome dos proprietários falecidos, só tem a promessa de compra e venda. Então isso acabou gerando na gente também uma necessidade de se especializar nesse nicho específico de regularização de imóveis, que aí é onde entra o compliance e é onde que a gente criou um subnicho dentro do direito das sucessões, que é a regularização do imóvel,
justamente para poder atender esse cliente. E vislumbrado isso, a gente começou a vender esse serviço para algumas imobiliárias. E a gente hoje já atende várias imobiliárias aqui na nossa cidade, em Porto Alegre, né? Justamente no sentido de que a gente faz o levantamento, faz o compliance, gera os contratos de compra e venda e libera a venda efetivamente lá dentro da imobiliária, tá? E a gente consegue fazer isso de uma forma muito ágil hoje. Então, o nosso grande diferencial é justamente esse. A gente consegue entregar um serviço num curto espaço de tempo, que muitos outros escritórios, talvez num tamanho maior, não consigam, né? Hoje a gente tem uma pessoa específica fazendo a parte do compliance imobiliário. Então, olha só, a gente está falando de 2 nichos específicos, onde a gente conseguiu subnichar, né? Que na verdade são 2 subnichos do direito das sucessões, né? Que um pode ser até um nicho específico lá do direito imobiliário, tudo bem, mas ele é oriundo do próprio inventário extrajudicial, inventário e partilha extrajudicial que a gente faz, né? Porque muitas vezes a gente precisa regularizar o imóvel e isso a gente tem que mostrar para o cliente, explicar para o cliente que demanda tempo e demanda serviço, né? É um outro serviço que tu está prestando para o cliente. O serviço de inventário, ele não é somente... vamos dizer assim, não é que ele não seja somente, ele é um nicho, certo? Mas às vezes eu não consigo fazer o inventário se eu não regularizar o imóvel, tá? Às vezes eu não consigo regularizar o inventário, terminar o inventário se eu não fizer algum procedimento anterior no imóvel, na documentação desse imóvel. Então, o próprio nicho de sucessões, ele gerou uma demanda que foi suficiente para criar um novo nicho dentro do escritório, certo? Vocês conseguem enxergar isso? Então, se vocês ficaram com alguma dúvida, pessoal, daquilo que a gente falou, eu sei que eu falo muito rápido e falo muito, né? Mas a nossa promessa aqui era ficar no máximo meia hora, né? Nosso objetivo é ficar no máximo meia hora. E de hoje e toda semana que vem a gente vai voltar a falar sobre isso também, né? E, em especial, semana que vem a gente vai falar bem especificamente sobre inventários, né? Todo dia, meio-dia e 15, a gente vai entrar ao vivo e vai ter um bate-papo jurídico, como eu chamei ali. Eu quero vocês aqui com a gente, né? Onde a gente vai conseguir trazer para você algumas nuances. Na realidade, a gente não vai falar de aula de inventários, não é uma aula de inventários, mas a gente vai trazer muitas dicas de coisas que acontecem no dia a dia do advogado que trabalha com direito das sucessões e que muitas vezes, para você que é jovem advogado, você que está iniciando agora, não consegue desenrolar. Por exemplo, deixa eu trazer um exemplo aqui que a gente atendeu essa semana aqui no escritório. Um advogado, um advogado, né, que trouxe um processo para a gente analisar e ajudar ele a resolver de um inventário de um imóvel com 13 herdeiros. 2 faleceram no decorrer do inventário e daí os filhos assumiram, óbvio, né, o tocar do inventário, mas começou amigável, se transformou em litigioso, ele é judicial, né? E aí durante a semana que vem a gente vai tocar do porquê ele ser judicial. A gente vai falar um pouquinho do porquê optar pelo inventário judicial e não extrajudicial em algumas situações específicas, mas a gente precisou, eu fui analisar o processo. É um processo relativamente fácil de se resolver, apesar de não ter consenso. É uma situação relativamente fácil de chegar ao consenso, porque inventário, como eu sempre digo, é matemática, né? Tu não consegue dividir de forma diferente do que aquilo que está na lei, mas a gente precisa efetivamente mostrar para o cliente a necessidade dele, né? De seguir a lei. É matemática, entendeu? Se eu tenho 100 mil, eu vou dividir por 10, né? É 10 mil para cada um, é assim que funciona o inventário, né? E o que aconteceu com esse inventário desse cliente, desse parceiro que chegou com o inventário aqui, com um problema que ele não conseguia resolver? Tinha muita regularização no imóvel para fazer. E a partir do momento que tu tem muita regularização no imóvel para fazer, o que vai acontecer, gente? Os teus honorários às vezes se diluem nesse período de tempo e tu vai ter que fazer muito mais coisa do que aquilo que efetivamente tu cobrou. Então, para você ter uma ideia, o bem devia valer uns 180 mil, mais ou menos, o terreno devia valer uns 180 mil, né? E esse parceiro, esse advogado que veio fazer a consulta com a gente, ele cobrou R$1.000 para fazer o inventário. Só que nesses R$1.000, gente,
pelo tempo que ele ia gastar para fazer o inventário, já não compensava. É óbvio que o cliente fechou com ele porque o ticket era baixo, entendeu? Mas pelo que ele cobrou para fazer, ele jamais conseguiria entregar, certo? Porque tu tem tinha várias situações que tinha que regularizar. Tinha uma retificação numa certidão de óbito que tinha que ser feita, né? Tinha que fazer o pagamento de algumas dívidas, que é na realidade o levantamento do patrimônio, no inventário, para fazer e administrar esse pagamento no decorrer do tempo, né? E no frigir dos ovos o terreno não ia sobrar, tinha que pedir a venda do terreno para poder pagar as dívidas e repartir o que sobrasse. Então muitas vezes o valor que ele cobrou para o cliente foi ótimo, entendeu? Para esses 13 clientes, imagina dividir R$1.000 por 13 clientes, é ótimo, né? É nada para cada um. Mas no final no frigir dos ovos ele não ia conseguir entregar, primeiro porque ele não tinha conhecimento de como fazer essa regularização, né? E segundo, ele se desgostou porque os honorários que ele cobrou sequer remuneraram o serviço da consulta e das pesquisas que ele teve que fazer. E aí, claro, ele se desmotivou e ele não sabia terminar. E aí ficou numa gaveta, entendeu? E agora os clientes estão em cima dele para ele resolver, para ele entregar o serviço efetivamente feito, né? Apesar de ter litígio, é um litígio fácil de resolver. Daí o que aconteceu? O nosso escritório, numa situação de consultoria para esse outro colega advogado, orientou em como ele proceder, né? Da melhor forma possível e com o menor custo, né? E justamente orientou também ele em tentar renegociar um pouco esses honorários, justamente no sentido de que ele tem que mostrar para o cliente que ele não estava fazendo somente o inventário. Certo? Então essa também é a função de trabalhar com o advogado parceiro. É o advogado parceiro poder ter, a gente poder ter subsídio com esse advogado parceiro para fazer um bom atendimento. Certo, pessoal? Lu, tudo bom? Seja bem-vinda. Quanto tempo? Né? Seja bem-vinda. Quem mais está aqui? Macro Center Multi. Seja bem-vindo também. Né? Espero, pessoal, que tenham gostado. Então, como eu expliquei, a partir da semana que vem a gente vai ter um encontro todos os dias aqui ao meio-dia, né? Em lives direcionadas efetivamente para advogados, né? Onde a gente vai falar de direito das sucessões, de direito relacionados a inventários. A gente vai trazer dicas, né, e situações curiosas, situações que vão agregar no teu dia a dia. A gente não vai falar sobre... o objetivo da gente não é fazer um curso de sucessões nesse período de tempo, e sim trazer algumas nuances do direito sucessório que fazem diferença no dia a dia do pequeno e do novo advogado, e daquele cara que tem um escritório pequeno e que quer implantar um nicho, né? Vamos falar um pouquinho mais também sobre a importância dos nichos no direito, né, moderno, né? Porque hoje a advocacia moderna, gente, ela não é mais aquela coisa de 20 anos atrás, quando a gente se formou, entendeu? A advocacia moderna hoje, ela precisa que tu estejas antenado e estejas dentro de um sistema jurídico, de um sistema de atendimento jurídico, em que o teu cliente vai te reconhecer como uma autoridade, tá? Muitos de nós hoje tiveram que evoluir porque senão iam ficar para trás, tá? E o teu escritório hoje, ele tem como crescer, certo? Ele tem como crescer de forma orgânica, ele tem como crescer de forma patrocinada, a gente vai falar sobre isso aí na semana que vem, né? E a gente consegue te ajudar com isso, tá? Então, se você curtiu essa nossa live de hoje, avisa teus amigos que na segunda-feira a gente vai estar aqui de novo, ao meio-dia 15, meio-dia 10, meio-dia 15 e provavelmente meio-dia 15. Tá? Justamente para falar mais um pouquinho sobre o direito das sucessões, para te mostrar como montar o teu escritório, como montar o teu escritório online, talvez. Hoje a grande maioria dos escritórios são online, né? E como que tu vai criar autoridade, como é que tu vai conseguir atender o teu cliente com maestria, né? E com assertividade no fechamento. Tá, pessoal? Tem o link na bio aí em cima para você entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde lá eu posto dicas diárias, né? E onde você vai conseguir fazer parcerias com gente de todo o Brasil, em todas as áreas do direito, né? E a gente consegue o progresso do teu escritório, consegue ajudar no progresso do teu escritório a partir de pequenas dicas e pequenos ajustes. Tu vai ver nas nossas aulas da semana que vem, pouquíssimos ajustes, tu já consegue te posicionar, tu já consegue vender online, vender presencial e mostrar autoridade para o teu cliente. Certo, pessoal? Obrigado pelo acompanhamento hoje,
né? E espero vocês na segunda-feira, e se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem com os advogados que vocês conhecem, para que eles venham na segunda-feira e a gente tenha um bate-papo legal, um bate-papo interativo e com muita produtividade para você, advogado. Certo, pessoal? Então até segunda-feira, a gente se encontra nesse mesmo horário, 12h10, 12h15, por ali, onde vamos falar bastante sobre direito das sucessões. Tá bom? Obrigado e até mais!